Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Ei, peraí. Eu sei que a automedicação não é um assunto super legal, mas saber sobre isso pode salvar a sua vida ou de pessoas que você ama. Vem comigo e descubra as possíveis complicações de se utilizar medicamentos por conta própria. A automedicação é o ato de utilizar medicamentos para aliviar sintomas sem qualquer orientação de um profissional da saúde, sem qualquer prescrição ou acompanhamento. A utilização de medicamentos por conta própria é muitas vezes vista como uma solução rapidinha para aliviar alguns sintomas, mas pode trazer consequências mais graves do que vocês imaginam. O uso de medicamentos por conta própria é um exemplo de uso indevido de medicamentos e isso é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A disponibilidade de informações médicas na internet cria um cenário propício para as pessoas pensarem que podem fazer o próprio diagnóstico e ainda selecionar um tratamento para elas. Isso mesmo que o senhor e que a senhora ouviram. Pessoas utilizando informações do Google ou do YouTube de forma inadequada e assim colocando em risco a própria saúde. É importante ser acompanhado, monitorado, avaliado por profissionais de saúde devidamente habilitados. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica, o CINITOX, eu compilei alguns dados de 2015 até 2017. E os medicamentos eles foram responsáveis por mais de 80 mil casos de intoxicação e mais de 200 óbitos. E para entender um pouco mais sobre a gravidade desse assunto aqui no nosso país, em 2019, o Conselho Federal de Farmácia encomendou uma pesquisa junto ao Instituto Datafolha, justamente para avaliar essa situação da automedicação entre os brasileiros. E os dados mostram que 77% dos entrevistados que utilizaram o medicamento nos últimos 6 meses fizeram isso por meio da automedicação. Quase metade deles se automedica pelo menos uma vez por mês e 25% realiza isso uma vez por semana ou diariamente. Isso é muito grave. Esse estudo detectou também uma modalidade diferente de automedicação, a partir de medicamentos prescritos. Nesse caso, a pessoa passou pelo profissional da saúde, tem um diagnóstico, recebeu uma receita, mas ele não usa o medicamento conforme recomendado. Ele altera a dose ou mesmo o tempo de tratamento. Este comportamento foi relatado pela maioria dos entrevistados, principalmente homens e jovens de 16 a 24 anos. A principal alteração realizada por essas pessoas foi com relação à posologia. Eles estavam realizando uma redução da dose de pelo menos um dos medicamentos. Um dos principais motivos apresentados por essas pessoas foi que o medicamento está me fazendo mal ou que não, eu já estou curado, a doença já não está mais aqui. Converse com seu médico, converse com o farmacêutico. Talvez você descubra que aquela dor de cabeça ou enjoo que você está sentindo não é nada mais do que um efeito colateral comum daquele medicamento e que vai passar. Não pare o tratamento antes de sanar suas dúvidas com algum profissional da saúde. E para 17% dos indivíduos entrevistados, a justificativa foi que o medicamento era muito caro. Pessoal, não saiam do consultório médico ou do dentista com dúvidas. Perguntem sobre aquele medicamento que foi prescrito. Ele é de referência? Ele é genérico? Será que eu consigo pegar ele no SUS? Será que existe algum outro medicamento com a mesma eficácia, mas com um valor que caiba no meu bolso? Não tem nenhuma vergonha nisso, em querer a mesma eficácia, a mesma qualidade por um preço justo. O que não pode acontecer é iniciar o tratamento e parar ele no meio do caminho. Também foi observado que 22% dos entrevistados que utilizaram medicamentos nos últimos 6 meses tiveram alguma dúvida relacionada com aquela receita, ou com a dose, ou com o tempo de tratamento, ou ainda com alguma contraindicação. O mais grave é que 1/3 dos entrevistados não procurou esclarecer essas dúvidas. E a maioria, por conta disso, parou o tratamento. Sendo assim, se você tem alguma dúvida sobre o uso de medicamentos, o farmacêutico ele pode e deve ser consultado. Ele é o profissional de saúde mais acessível à população e tem o conhecimento adequado para orientar sobre o uso correto dos medicamentos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da reportagem completa, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Com relação às possíveis complicações de se automedicar, é importante lembrar que todo medicamento tem
potencial de causar algum efeito colateral e que, quando ingerido de forma incorreta, ele pode causar mais malefícios do que benefícios ao organismo. Fique atento para as possíveis complicações. A primeira delas é a intoxicação. Um exemplo disso é quando as pessoas elas aumentam a dose do medicamento, tomam mais do que o previsto na receita, pensando que o efeito vai ser mais rápido ou que vai durar por mais tempo. Não faça isso. Usar doses inadequadas de medicamentos pode causar diversos impactos na sua saúde, inclusive intoxicações devido às altas doses. A segunda consequência são as interações medicamentosas. Há um risco de que o medicamento ingerido possa estar interagindo com outro que você já faça uso de forma contínua ou outro que você também pegou para fazer via automedicação. Nesse caso, um pode anular o efeito do outro ou mesmo potencializar isso. Nesse vídeo aqui em cima, eu falo um pouco mais sobre as automedicações. Dá uma olhadinha lá. A outra consequência possível é que o alívio desses sintomas pode estar mascarando alguma doença ou estar retardando o diagnóstico de alguma doença. Por exemplo, o paciente que utiliza pirídeo para aliviar aquela dor ou ardência urinar, sem tratar a causa desses sintomas, uma possível infecção urinária. Cuidado para não aliviar uma dor agora e levar um problema para o futuro. Quarta possível complicação: reações alérgicas. Ingerir medicamentos que não foram prescritos por um profissional da saúde pode causar reações devido à alergia a algumas classes de medicamentos. Exemplo: quem é alérgico à penicilina não pode usar o Clavulin, por mais que algum site tenha dito que ele é o melhor medicamento para tratar a infecção A ou a infecção B. O Clavulin contém amoxicilina, que é uma penicilina. Quinto, dependência. Algumas substâncias proporcionam mais chances de vício quando tomadas em doses incorretas ou por tempo além do recomendado na receita. Pessoal, 5 dias. São 5 dias. Sexto, resistência ao medicamento. O uso indiscriminado de um medicamento, ele pode estar facilitando o aumento da resistência dos micro-organismos àquela substância. No caso dos antibióticos, por exemplo, pode prejudicar a eficácia do tratamento em infecções futuras. Mas ainda tem outra coisa, ainda tem mais. A automedicação, ela ainda gera um outro hábito muito feio, que é acumular medicamentos em casa. E essa prática, ela pode causar problemas graves, como confusão entre os medicamentos. O paciente já não vai lembrar, qual diurético eu uso mesmo? O médico suspendeu esse ou foi esse? 2. Ingerir medicamentos fora da validade. O paciente já guarda o medicamento por tanto tempo que já nem lembra mais qual é a data de validade dele. Cuidado. Terceiro ponto seria a ineficácia do tratamento pelo mau armazenamento dos medicamentos. Por exemplo, guardar em local úmido ou exposto à luz do sol. E por último, e na minha opinião mais grave, a intoxicação de crianças. O acúmulo de medicamentos em casa, ele cria um cenário favorável para a intoxicação de crianças. Após analisar aquelas estatísticas lá do Cinetox, olhando com mais atenção para a faixa etária, ficou claro que a intoxicação de crianças de 1 a 4 anos por medicamentos foi superior aos casos notificados em todas as outras faixas etárias. Crianças não compram medicamentos, somos nós. Então tenhamos um cuidado redobrado com essa situação, certo? Você está realizando algum tratamento? Guarde esses medicamentos em lugar seguro, que não seja úmido e que não seja exposto à luz do sol. Estas informações do Cinetox estão disponíveis e o acesso está liberado para todos vocês. Esse aqui é o site, eu vou deixar o link na descrição. É possível fazer as pesquisas por ano, checando o número de casos notificados, número de óbitos. É um site assim bem útil e bem interessante. Mas aí você pode virar para mim e dizer: Débora, eu não tenho nada a ver com isso não, eu não faço automedicação. Mas você tem a ver com isso sim. Passe esse vídeo, compartilha com aquela sua tia, sua prima, a sua mãe, o seu amigo que você sabe que faz automedicação. E da série Casa de Ferreira Espeto de Pau, mãe, eu já te marquei aqui, tá? Vou compartilhar o vídeo com você. Beijo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Nós falamos sobre as consequências da automedicação e também do problema que a acumulação de medicamentos
Pode causar, principalmente colocando em risco as nossas crianças. O objetivo desse vídeo é divulgar os riscos da automedicação e assim contribuir para a prática do uso racional de medicamentos. Sendo assim, compartilhe esse vídeo com as suas pessoas queridas. Deixem nos comentários se vocês conhecem alguém que faz uso de automedicação. E se a resposta for sim, já manda esse vídeo para essa pessoa agora, alerta ela. E se for você, deixa aqui nos comentários, #EuFaço. E já vai mudando de conduta agora mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e lembrem-se, o conhecimento é uma ferramenta para você tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Bom final de semana e tchauzinho!